Boa noite a todos. Mais um Nilo Insights, conforme todas as segundas, 19 horas, um bate-papo sobre economia, investimentos, estratégias diferenciadas. E como sempre, sem muitas delongas, passo o bastão para eles. Urba e Ale, sejam boa noite e sejam bem-vindos a todos. Boa noite, Obrigado. gente. Espera aí que eu já assumo os teclados. Vamos lá. Eu tô... hoje estamos mais íntimos, né? Só os de casa, praticamente. Mas eu tô querendo cada vez mais que a gente transforme isso num bate-papo mesmo. Então, trouxe aqui um material, principalmente porque estão para basicamente fechamento de mês, né? Então, nessa virada aí de mês, é legal a gente fazer umas recapitulações, mas não trouxe nada muito denso, não, para isso, para incentivar a conversa e começar a dar a cara que a gente quer para esse programa. Vou comentar sobre a semana, mas, como eu disse, né, aproveitar para fazer esses fechamentos de mês. Essas últimas semanas, esse mês que passou, a principal temática foi taxa de juros americana. Então a gente falou em vários insights aqui, vários encontros, como foi um motorista dos ativos de risco, né? Como a alta de taxa de juros por lá, da curva inteira, né? Não só porque não teve de fato uma decisão de aumento de taxa, mas todos os vencimentos, todos os vértices mais longos reprecificaram, e isso reverberou o mundo afora, né? Então a gente viu que foi um mês ruim para ativos de risco, bolsa caindo, tivemos aquela sequência maldita lá de 13 pregões de queda, né? O Ale dá mais detalhes depois, mas ele veio mostrando para a gente, né? Então batemos um recorde de queda. Não foi o absoluto, né? A queda em si não foi tão expressiva, mas foi um recorde ruim, recorde negativo. Então não foi um mês fácil para ativos de risco, para renda variável, muita marcação ao mercado de renda fixa negativa também. E tudo por conta desse diferencial de taxa, né? Se taxa de juros dos Estados Unidos sobe, ela força o mundo inteiro a subir, ou as moedas sofrem, por aí vai. Mas nessa semana, a semana em si foi melhor. A gente viu dados de emprego lá nos Estados Unidos, conversando um pouco mais com essas possibilidades aí de deflação, né? Ou pelo menos a queda da inflação. Então a última semana acabou dando uma salvada no mês, poderia ter sido pior, não para a gente, né? Essa semana passada a gente teve a divulgação de orçamento de 2024, que tem o sonho aí de apresentar um orçamento com déficit zerado, mas o mercado fica cada vez mais reticente, né? Duvida cada vez mais da capacidade do governo entregar um déficit fiscal zero. Ou acreditando que algum déficit virá, então a gente vai ter um resultado negativo. E aí o orçamento que foi divulgado semana passada deu indícios aí que vai ser muito difícil, porque a questão é, tá bom, eu apresento aqui déficit zero. Ah, maravilha, como é que você vai chegar nisso? Ah, tem que aumentar a receita pra caramba. Pô, mas da onde você vai tirar isso? Receita ou é tributação ou crescimento. Na verdade, é o aumento de carga tributária ou aumento de crescimento, né? Precisa aumentar a arrecadação. E aí o governo vem tendo medidas aí de aumentar a tributação, né? Então a gente viu questão de offshore, questão de fundo exclusivo, cada hora aparece uma coisa, mas ainda nada muito. Os impactos não são não são proporcionalmente grandes perto da despesa gigantesca que o governo tem contratado. E é aquelas despesas ruins, sabe, obrigatórias. Não, a gente não vê investimento, vê despesa com previdência, com funcionarismo público, enfim. Não estou fazendo julgamento de valor, é só constatando fatos, mas vai ser muito difícil a gente entregar de fato esses déficits zerados. Como contraponto, a gente teve revisões de PIB para cima, né? Então foi divulgado o PIB para o Brasil semana passada também. Veio bom, veio legal e com bastante casa revisando para cima, então é um contraponto aí e melhorou um pouco. De novo, né? Agosto foi um mês ruim, tinha tudo para ser pior. A última semana deu uma segurada.
Acho que eu... peraí, deixa eu ver se eu tô com a apresentação certa. Tô com a apresentação certa. Então, voltando aqui. Acho que, então, confundi, eu já mostrei esse gráfico para alguns. Reforçando, né? Então eu quero que isso aqui seja mais um bate-papo, talvez os temas serão quebrados, aparentemente desconexos, mas é para a gente provocar discussão mesmo, provocar temas. Então eu achei esse gráfico bem legal, que mostra o poder da liquidez, tá? Então muito se fala, o S&P é a bolsa referência para o mundo, né? Então toda vez que a gente fala do indicador é o S&P, e aí como se ele subisse por mágica também, mas a gente vê que a liquidez ela é importante, então existe uma correlação bastante positiva aí entre a liquidez global e o desempenho do S&P, ou seja, quanto mais liquidez, a gente pode olhar sobre várias óticas, tá? Mas vou trazer aqui a ótica mais simplista de quanto mais liquidez, mais poupança, mais aportes tem todos os ativos e como consequência a bolsa americana, né, o S&P. Então, sob essa ótica, o desempenho de bolsas é dependente de liquidez. E a gente vê exemplos reais, não só no S&P, como aqui na nossa também. Por exemplo, entra muito capital estrangeiro, que foi o caso até de agosto, né? Saída de capital estrangeiro. Então, quando aumenta a liquidez nos nossos mercados, a bolsa tende a ir melhor. Esse slide aqui eu fui inspirado até por uma conversa que a gente teve no próprio grupo que o Theo puxou sobre aspectos de China, né? Sobre cenário de China. Então eu trouxe um compilado aqui do que a China está fazendo nas últimas semanas para a gente de fato começar a criar massa crítica de se a China continua um caso óbvio, se é uma alocação praticamente obrigatória, ou se de fato tem que começar a tomar cuidado. Agosto Ivan, também. Oi? você está compartilhando com a gente? Não, Pô, eu achei que porque eu tivesse. eu não estou vendo, não. Ainda bem que você avisou, Ale, obrigado. Pronto, Esse agora aqui é sim. o gráfico, tá, da liquidez. Acho que vocês não estavam vendo também. Mas enfim, né, falando da China, então a China ajudou, né, a tornar um agosto um mês complicado, porque ainda a gente está acompanhando aí próximos passos, crise imobiliária, se a China vai crescer tudo que o governo central lá promete, como vai crescer, qual a qualidade desse crescimento, qual o nível de estímulo que o governo tá disposto a dar, se vai ser estímulo monetário, fiscal, se vai ser os dois. Então, o que tem aqui que a China, o que a gente está vendo de China nas últimas semanas? Ela cortou, né, fez o maior corte de taxa de juros desde 2020. Removeu 50% dos impostos, não sei se vocês acompanharam isso, mas para quem opera ação lá, está pagando 50% menos imposto. Considera, isso eu acho fantástico, né? A China ela vai e mete uma canetada mesmo, não está nem aí. Considera tornar ilegal ficar vendido em ações, né? Então o cara não, os players, enfim, instituições não podem mais ficar vendido em ações. Ainda assim, né? Não, isso não passou, mas considera tornar ilegal. Diminuiu a taxa de hipoteca, né? Tudo no decreto presidencial lá. Pode cortar, vai cortar a taxa de hipoteca. Porque que acontece? Quando o Banco Central decide por queda de taxa de juros, isso tem um efeito defasado até atingir a economia, né? A gente calcula aí uns 18 a 24 meses. Então a Selic que está caindo hoje, ela não reflete direto na economia porque como fala, as famílias, os players já estão com contratos de dívida do passado. Aí o que a China fez não é cortar os contratos vigentes mesmo, né, as hipotecas no caso. Então diminuiu a taxa de 5 trilhões em hipotecas pela primeira vez desde 2008. Isso aqui é high yield, né? Então, os ativos os ativos especulativos de real estate cai 82% em 2 anos, ou seja, a taxa, né, que os ativos de renda fixa ligados ao real estate estão pagando
esse índice tá em queda de 82%. E por aí vai. E a gente também conversou sobre a Evergrande, que anunciou o Banker. Eu trouxe até o termo em inglês porque eu não sei se a tradução exata seria uma recuperação judicial, uma falência, mas é fato que parece muito uma recuperação judicial, né? Quando a empresa pede a proteção contra credor, então a Evergrande foi o caso. Então, assim, para a gente construir as conclusões juntos, né? Pô, será que está acontecendo uma coisa grave na China? Será que é um, é um ponto a gente ficar de olho? Eu compartilhei também aquele relatório do BTG que relativiza isso, pô, não é tão ruim, como eu disse, eu entendo os parâmetros deles, né? Eles olham muito preço de commodity, então assim, se há um ano atrás tivesse pintado esse slide aqui para a gente jamais falaria que minério de ferro estaria na casa dos $115. Deveria estar $60, alguma coisa assim. E não, né? Tá acima de 100 aí constantemente, sustentavelmente acima de 100. Então eu entendo o lado deles, né? De falar assim, pô, se a China tá tão ruim assim, como é que o minério de ferro tá tão alto? Uma China em crise, esse minério de ferro tem que cair muito mais. Enfim, são visões aí para a gente chegar a conclusões juntos. Bom, aqui eu trouxe um pouco mais de detalhe em algumas e uma visão diferente, mas é isso. A política monetária, setor imobiliário, governos locais lá na China, né? Então, quais são os estímulos? O mercado ainda acha esses estímulos bem tímidos, mas de fato estão fazendo alguma coisa, estão fazendo, né? Enfim, depois eu posso compartilhar esse material aqui, não vou ficar lendo slide não. A Country Garden, que eu também já trouxe em um dos insights, que é maior que a Evergrande, ela apresentou problemas há umas semanas atrás, né? Então esse aqui é o preço do bonde, da emissão da dívida dela, desde o evento da Evergrande aí, até que se recuperou, mas com as últimas notícias ele está praticamente indo a zero, né? Então isso significa preço de emissão. Um título de dívida que estava ao preço 100, deve ter batido uns 110 aqui, agora está marcando quase a zero. Que é o problema clássico, né, que a gente viu aqui com Americanas, com Light e afins, que é quando a gente tem um risco de crédito, um evento de crédito, e o ativo de renda fixa é marcado praticamente a zero, né? Então aquele ativo some da carteira. Só que imagina isso acontecendo na maior imobiliária e maior construtora, incorporadora da China, né? Não é simples. A gente já fica sem dormir por causa de uma Americanas, imagina da Country Garden. Aqui faz coro, né, com os assuntos aí das últimas semanas e desse de fechamento de mês, que foi a volatilidade nos bonds, nos títulos e na curva americana. Então, isso aqui, por exemplo, o título público, né, de 10 anos, que é o mais líquido, que é a referência, existia uma tendência clara de queda de taxa de juros, e aí num período mais recente, pós 2020, uma alta muito forte, né, uma alta muito alta, atingindo patamares históricos aí desde 2008, né? Então, se a gente traçar aqui essa linha, nesses 4%, estamos falando desde 2008 que a gente não vê isso. É relevante, foi isso que estragou toda a performance, né? Porque uma alta dessa aqui, uma velocidade de alta dessa não fica impune, o mercado vai sentir, principalmente o mercado de ativos de risco, né? Que é concorrente de uma alocação em renda fixa, principalmente americana. Então o Ale aí, que é o mestre dos gráficos, pô, isso aqui é uma quebra de tendência violenta, né? E mesma coisa para o Japão bom, aqui Japão, depois eu falo o que é esse gráfico, né? Então a gente comentou também durante o mês que o Japão alterou o controle de curva deles, né? O Japão ele precisa contratar a inflação. O Japão tem um problema crônico desde a década de 80, que não conseguiu fazer essa virada de chave, que é o que a China está tentando fazer, né? De passar por um país bastante industrializado e investidor
para um país consumidor. Então, o Japão convive com inflação muito baixa há muito tempo, e aí o Banco Central ele vai estimulando isso, ele vai mantendo as taxas de juros bem baixas para ver se estimula consumo. E aí parece que ele conseguiu, né? De tanto tentar, ele conseguiu. Então, tudo bem, estamos falando de números absolutos muito baixos, mas no relativo, a taxa de juros no Japão subiu bastante quando o Banco Central anunciou que ele não ia mais controlar tão de perto, né, essa curva de juros. E aí aqui foi um tema que a gente comentou também durante o mês, que são a China, seria a custódia, o quanto que a China detém de treasuries, e que isso vem diminuindo bastante. Ela vem vendendo, né, treasuries americanos num pace aí, num ritmo bem alucinante desde do começo do ano passado. Isso vai de encontro com a necessidade da China fazer caixa e também sanções aí do conflito Rússia e Ucrânia. O outro tema que a gente sempre comenta, é importante, diferencial de taxa de juros Brasil e Estados Unidos. Não, aqui Brasil e Estados Unidos, e Brasil contra a média dos mercados emergentes. Né? Então, que esse diferencial ele vem caindo, e toda vez que. Como é que a gente interpreta isso? Né? Então, os juros que o governo, que o sistema paga aqui, versus os juros que é pago lá fora. Ele é naturalmente mais alto mesmo, porque isso aqui é risco Brasil mais risco de crédito das empresas, e aí ele vem caindo constantemente até atingir valores que, sei lá, a exceção aqui de 2020, a gente está falando de valores historicamente baixos, né? Isso é um case contrário à moeda, porque quanto menor esse diferencial de juros, mais desvalorizada fica a moeda do país, né? Então, isso significa que a gente deveria ver a paridade real-dólar, dólar-real que seja subindo, né? Então acima de 5, por exemplo. Mas existem outras forças, outros fatores que afetam esse câmbio, não só o diferencial de juros. Agora, é isso, se a gente olhar o diferencial de juros, o dólar estaria bem precificado aí nessa casa dos 4,90, 5, acho que sei lá quanto fechou hoje, uns 4,92, estaria bem precificado, porque das duas uma, ou a gente não vai conseguir cair tanta taxa de juros, ou os Estados Unidos vai ter que começar a cortar. E isso até um tema para a gente ficar de olho. Agora em setembro tem uma nova reunião lá do FOMC, praticamente aí consensual também que os Estados Unidos não vai subir taxa de juros agora. A questão toda é se ele sobe em novembro, como é que ele vai se comunicar, mas fato é que se ele começar a cortar, ou pelo menos derem a entender que vai aliviar bem para o resto do mundo, né? Então, os Estados Unidos cortando juros é bom para falar para todo mundo, não sei se para eles nessa atual condição, mas enfim, estamos aqui, a gente quer ver a nossa bolsa subindo, e aí esse diferencial de juros voltando a subir, ele ajuda a câmbio, que ajuda a bolsa. Agora, trocando completamente de assunto, o BTG fez uma pesquisa, achei interessante trazer uns highlights aí. Eles fizeram essa pesquisa com a base do buy side, né? Então, dos alocadores mesmo, o que eles estão vendo para material básico. E aí, aqui eu trouxe o compilado das posições compradas preferidas contra as posições vendidas. E aí, surpreendentemente, a Vale é a top pick aí do setor, né? Então, entre todos os players de buy side, que é bancos, gestoras, family office e afins, a Vale é a queridinha aí da ponta comprada, né? Da ponta long. É bem verdade que ela aparece aqui na short, porque é um nome óbvio, então todo mundo tem uma opinião sobre Vale, mas me chamou a atenção, ela tá tão bem vista aí pelo buy side, que me dá a entender que os players institucionais estão montando posição. Acho que o Ale pode depois mostrar o gráfico. A recuperação de preço da Vale, né? Ainda meio oscilante aí, querendo tomar lado, mas fato que ela subiu alguma coisa aí nos últimos dias. Muito ligado, obviamente, ao minério de ferro, que também se recuperou por todas essas questões China que a gente comentou.
E aí aqui as principais preocupações, né? Então, beleza, por que você não está mais comprado? Ou o que faria você ficar menos convicto? É isso, é setor imobiliário chinês, é a grande temática junto com taxa de juros americana. O mundo ficou bipolar aí em temas, né? É setor imobiliário chinês, taxa de juros americana. Então, obviamente, o setor imobiliário chinês impacta na veia aqui o setor de materiais básicos do Brasil, sendo Vale grande exportadora para a China. Aqui eu trouxe dois uns gráficos freestyle aqui, fora de contexto, mas eu achei legal, porque a gente fala bastante de petróleo aqui, né, sobre minha visão. Isso aqui as reservas estratégicas de petróleo, né, então estratégia que, sei lá, alguma sigla em inglês aí para as reservas estratégicas. Tá aqui, inclusive. Tá aqui em cima na legenda. Contra o Brent, né? Então, a gente... por que eu ainda tenho uma visão construtiva para preço de petróleo, apesar de que eu sei que se isso subir muito, vai desarranjar todas as outras teses, mas enfim, vamos falar só dessa. As reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos, elas estão muito baixas, tá? Aqui eu trouxe só o recorte de 2021, fica bem impactante, mas se a gente abrir essa janela, vai ver que tá baixo, tá historicamente baixo, aqui na casa dos 350 milhões de barris. Só que o preço do petróleo em si, ele já está equivalente aqui quando a gente estava falando de uma reserva de 600 milhões, então praticamente o dobro, 300 milhões a mais. Era uma reserva muito mais confortável para os Estados Unidos, né? Ou seja, em algum momento os Estados Unidos vai ter que recompor essa reserva. Ele não pode, não é estratégico para ele ficar rodando um estoque tão baixo. Quando ele resolver recompor isso, necessariamente ele vai ter que comprar petróleo, né? E aí na lei da oferta e da demanda clássica faria pressão compradora, né? De pressão altista para o preço. É isso, pressão altista para o preço então me deixa com uma visão ainda construtiva para petróleo. Eu enxergo aí mais acima de 90, com certeza, não quero me desfazer disso abaixo de 90, lembrando que eu estou comprado a 70, os clientes estão comprados a 73, então é um preço bem confortável aqui, passo zero aperto, durmo bem à noite, e aí não queria vender abaixo desses 90, pensando que, assim, perdeu, não perco mais, porque a escola a lei de operadores, se voltar para cá, eu vou zerar, não vou tomar mais prejuízo. Mas eu acho que tem tudo para continuar aqui, né? De novo, visão fundamentalista, estratégica, não estou falando de gráfico. Tem tudo para continuar aqui quando os Estados Unidos resolver recompor essa reserva. E aí, outro gráfico fora de contexto que eu queria trazer é um que eu acompanhei por bastante tempo, ele é importante, que é aqui está falando, é o excesso de poupança das famílias, né? Householding são as famílias lá, pensa na unidade de uma casa, né? O detentor da casa. Então, a família, o que a gente chama aqui de família. Excesso de poupança das famílias, ou seja, as famílias estavam muito endinheiradas. O que você faz quando você tem excesso de dinheiro? Você gasta, principalmente em serviço, né? Gastou muito em bem durante os lockdowns, mas agora é serviço. Então é todo esse é o porquê por trás dessas inflações resilientes, da economia resiliente, porque as famílias estavam com dinheiro, tá? E isso a gente pode espelhar esse racional para empresas também, mas vamos ver o recorte de famílias. E esse excesso de poupança está se dissipando, né? As famílias vão gastando, vão tendo menos poupança, menos savings, e aí isso vai se dissipando, tirando aquela inflação de demanda, tirando aquela pressão na economia. Então, nada disso, eu não estou trazendo aqui a visão apocalíptica da narrativa, e sim a construtiva de a gente pode começar a ver uma normalização aí de inflação, da economia como um todo, porque tira-se uma força importante de consumo, tá? Que é isso, que é o excesso de poupança. Então, acabei? Acabei.
enfim, eram esses temas que eu queria trazer. Aí o Ale fica à vontade aí para complementar gráficos e mostrar, e se alguém tiver alguma questão, a gente abre aí para debate. Ale tá mudo. Opa, obrigado. Bom, vou pegar aqui o gráfico do Ibov, né, mensal, para começar aí a falar e também depois passar pelos gráficos que o Urba comentou aqui. Eu coloquei uma atualização na sexta-feira, uma análise do Ibov, aí, fechamento de mês, né, trazendo aqui alguns pontos bem interessantes que eu estou observando, né. O Ibov ele fez aqui fundos maiores, né, a gente pode ver aqui que tem uma virada aqui de fundos, né? Então aqui é um fundo mais recente. Ele formou até um canalzinho de baixo e que rompeu, né? E eu sempre falo que a maioria dos rompimentos, para ele ser um bom rompimento, ele tem que fazer um pullback, né? Então a visão de mensal do Ibov sugere aí que a gente venha buscar novos ares, né? Quem sabe aqui testar o topo histórico em 131 mil. Né? É uma possibilidade visto aí que de fato ele está fazendo esse pullbackzinho, né? No Sobreempregado? semanal, a gente vê melhor esse pullback acontecendo, né? Vários candles, inclusive aquela sequência de quedas, ela está aqui. Então, apesar do número recorde, né, em termos percentuais, não foi uma queda muito grande, para mim completamente normal, tá? E está sendo segurado aqui pelas médias curtas, que eu gosto bastante delas para seguir no trade. Né? Então, claro, a gente tem aqui toda uma região de defesa de vendedores, né? Aqui na casa dos 121, 122 mil, e rompendo essa região aqui, aquele cenário do mensal ele vai se concretizar e aí sim 131 mil fica bem factível, né? O que a gente teria de alvos intermediários aí, né? Pensando num pullback. A gente teria um primeiro alvo intermediário na casa dos 128 mil, muito próximo aí também do seu topo histórico, tá? Então, o Ibov, na minha visão, tá interessante, não cabe ainda pensar em venda ou algo desse sentido, porque a tendência principal ela ainda não se reverteu. Né? A partir do momento que a gente perder esse fundo aqui nos 114 mil, aí sim a gente pode pensar num pivô de baixa, uma estrutura completa aqui de baixa, para daí vir buscar a primeira resistência aqui nos 110. Mas a priori a tendência ela segue aí de alta, tá, pessoal? Então tá bem legal aí o gráfico do Ibov. Também o dólar no mensal, né? Para a gente ver novamente aquele estudo que eu fiz. A gente não conseguiu chegar nos 4,30, que era um preço que eu achava aí que a gente ia poder chegar, tá? Mês passado, uma baita de uma puxada, subiu quase 5% o dólar, frustrando aí uma continuidade e perda dessa região aqui de fundo, nos 4,72, 4,70 aproximadamente. Olhando mais de perto, ele tem já uma tendência de baixa, guiado pelas suas médias curtas no mensal. Inclusive, testou a sua primeira média mais curta aqui, sentiu que está caindo aí um pouquinho. Isso aí na visão do semanal, do mensal, perdão. E no mensal, semanal, aqui ele está fazendo um pivô de alta. Né? Então, no semanal, a gente tem uma contratendência do mensal. Então, a gente tem aqui um topo, né, um fundo mais alto do que o anterior, isso daqui pode sim ser uma puxadinha de alta, um pivô para uma nova pernada de alta. E se de fato isso aqui aconteceu, o primeiro alvo seria aqui na casa dos 5,10, a gente não está tão longe, né? E como o Burba falou, dinheiro indo para os Estados Unidos, a gente fica depreciado, a nossa moeda desvaloriza, né? Isso daí está completamente atrelado com os juros dos Estados Unidos. Bom, S&P, né, só passar aqui no gráfico rapidamente, reverteu bem aqui a sua tendência, né, chegou a fazer uma tendência de baixa junto com o Ibov, um repique, na verdade, de toda essa puxada de alta,
e fez uma sinalização bem mais interessante do que a gente, né, na visão do diário. Ele rompeu um topo prévio aqui, que sinaliza aqui um pivô também de alta, e deve vir buscar o topo anterior. Né? Eu lembro que eu cheguei a comentar que não via motivos para o S&P voltar para esse topinho, agora eu vejo. Né? A gente tem aqui o apoio das médias, então ele deve estar aí buscando o seu topinho prévio. Mesmo racional para a Nasdaq, tá? A Nasdaq tem um gap bem menor para o topo anterior, tá? Então a Nasdaq aí está mais esticada no seu movimento, tá? Mas tem um movimento bem parecido aí também com o S&P, tá? Só um detalhe do Ibov, né? Eu até coloquei aqui para a gente analisar. Eu tenho uma grande divergência no indicador ABV. O ABV ele é um indicador que coloca o saldo acumulado sobre o preço de fechamento. Né? Eu uso muito esse indicador para pegar justamente se é uma acumulação ou uma distribuição. E aí, neste ponto, né, neste quesito de indicadores, ele sugere que o momento que a gente está passando aqui no Ibov, ele seja um momento de distribuição, tá? E se for de fato uma distribuição, ele vai cair. A gente vê o indicador já perdendo essa região aqui de fundo prévio, né? Então, a gente tem esse fundo e esse daqui. O preço, ele está praticamente no mesmo patamar aqui e o indicador, ele já está trabalhando bem aqui abaixo. Tá? Então, essa divergência aqui me chama atenção para um cenário pior para o Ibov, onde ele iria buscar lá os 110 mil, que é uma confluência importante aqui também para a gente acompanhar. Passar a visão aí de fechamento do DI futuro também. Então vamos para o mensal. A gente vê o tanto de espaço que a gente ainda tem para cair aqui na curva de juros, né? Onde a gente estava lá nos R$3, o 3% tópico, né? Chegamos aí nos 14. Então tem um bom espaço ainda para cair, vem caindo aí há vários meses seguidos. Alta volatilidade, pouca volatilidade, alta, pouca. Então provavelmente esse mês aqui ele vai ser um mês de pouca volatilidade aí para o DI, se ele manter a tendência aí, os seus padrões, tá? Mas está em tendência de baixa no mensal. Semanal também está vindo aí para baixo, guiado pelas suas médias. Vai ter um encontro aqui com a média de 200 ao passar das semanas, né? Aqui provavelmente na casa dos 10% também. Tá? E aí, juros sobre juros, vamos falar agora sobre os títulos de 10 anos dos Estados Unidos. Também na visão do mensal, né? O tanto que subiu, né? E aí o espacinho que ainda tem para subir foi esse alvo, inclusive eu tracei aqui junto com vocês, lá na casa dos 5,25, está sendo guiado por todas as suas médias, está em tendência de alta, o mensal aí subindo 1, 2, 3, 4, esse vai ser o quinto mês seguido, caso ele feche aí de forma positiva, então está bem pesado aí para os títulos do governo americano, né? No semanal, só para a gente ver melhor aí a movimentação, tá? Ficou num rangezinho e agora está vindo para romper o topo prévio e buscar aqui terceiro alvo na casa dos 5,25. Falando aí um pouquinho de China, né? Eu trago aqui para vocês o gráfico, né? Um gráfico aí que ficou bem parecido com o Ibov na visão do diário, tá? O mensal está em range, está lateral, né? Então não tem muita definição aqui, tem um topo mais alto, tem um topo, na verdade, aqui, um fundo, um topo mais baixo, depois um outro fundo mais baixo do que o outro, então isso daqui é lateralização, não tem um sentido único, não tem uma direção única. Tá feio, né? O candle bem feio do mês passado aí, caindo 5,20%, imagino que, inclusive, por isso que a gente caiu forte também aquela sequência de dias, a gente tem uma ligação mais presente aí do que eu gostaria, inclusive, com a China, né? Era bem mais saudável quando a gente estava seguindo ali o S&P, mas a gente está sofrendo bastante aí com a movimentação de China. Eu acredito que essa puxada, né, essas 3 semanas aqui de China, também contribuíram para a gente cair
e cair bastante, né? E no diário fica mais parecido, né, os movimentos. Apesar de amplitudes aqui mais exageradas, né, mas ele está num rangezinho muito parecido aí com a gente. Pegou um primeiro alvo dessa última pernada de alta, tá? Que é um tipo de alvo que eu uso para quando ele está num range, e repicou. Está dentro das médias aqui, tende a ficar também lateralizado. Isso afeta o minério, né? O minério de ferro ele vem aqui nessa resistência já há bastante tempo, não consegue passar aqui do 115, tá? E também tem um fundo, já uma região de fundo bem consolidada aqui entre os 103 e 100. Tá? Então esse é um range aqui que deve ficar, a gente vai ver isso aqui disparando a partir do momento que China também disparar. Tá? Na visualização aqui do mês, ele tem aqui alguma sequência de alta, tá? Mas fica mais claro que ele vem aqui fazendo os seus topos e fundos descendentes, tá? Falhando um novo fundo aqui pode, de fato, ser uma puxada de alta, né? Rompendo esse topo, mas a priori a tendência aqui é de baixa. Perdendo aqui os 93, 95, eu acho um pouco difícil. 73 seria o novo alvo. Fundo prévio aqui, mas está bem feia a visão do mensal para o minério. Semanal, ele está ficando lateralizado, como a gente já viu ali no diário, né? Só para a gente ter uma visão um pouquinho melhor. E aí vem também a nossa querida Vale, né? Deu show na sexta-feira, subiu para caramba. Então vamos lá para o gráfico mensal de Vale. Inclusive foi por olhar o gráfico mensal de Vale que eu estava lá na outra empresa. Falei, gente, aqui é venda de Vale. Se vocês estiverem com Vale na carteira, vale a pena a proteção aí, pessoal. Sinalização importante de topo aqui. E dito e feito, né? A análise técnica funciona muito bem nesses momentos. No terceiro toque, caiu região de fundo. Alertei várias vezes aqui que aqui não tem venda. Se a gente não vende num fundo, se a gente não confirmar a perda dele, principalmente num time frame tão grande quanto esse, né? Quanto maior o time frame, mais assertiva ficam as análises, né? Então, aqui não tinha venda, o máximo que a gente poderia fazer aqui é arriscar uma compra, não tinha nenhum outro cenário. Dito e feito, subiu. Uma bela recuperação no mês passado, né? Chegou a fazer uma sombrinha aqui, recuperou muito bem. Começamos aí setembro a milhão dentro de Vale, né? No semanal, tem o apoio da média móvel de 200, já está acima das médias curtas, um baita de um candle de ignição, né? Um baita candle de ignição, e aí pegando estruturas do semanal para alvo, ele vai jogar lá no topo anterior, tá? No topo anterior, região dos R$ 89 ali, é uma região interessante. Se eu estivesse montando posição, eu pensaria seriamente em sair aqui na região dos R$ 90, tá? No diário aqui. É isso. Recuperação também acima das médias curtas. Média móvel de 200 pode gerar algum tipo de estresse, tá? Como já representou estresse aqui na hora de subir e representou estresse aqui na hora de cair. Região aqui dos R$ 75, então pode ser um ponto de parada, um respiro para continuar subindo, é claro, se os nossos amigos chineses contribuírem. E por último, o Brent, né, que o Urba falou da questão dos estoques lá dos Estados Unidos, tinha até colocado um alvo aqui para baixo, não foi. Ele está indo agora para buscar aquele terceiro alvo na casa dos $91, que é a amplitude desse range aqui todo, espelhado para cima. Ele cravou o segundo, fez um repique, é esperado, né? Nada sobe reto, nada cai reto. E agora tem tudo para ir aí nos $91, perdão, o Brent. Ver se tem aqui algum pedido no chat. Ninguém pedindo nada. Tem algum ativo aí, Urba, algo que você gostaria de fosse analisado na visão gráfica? Cara, você falou, né, os que eu separei aqui, você falou, principalmente esse último aí, petróleo. Tá bonito o gráfico, uma A bela gente tendência aqui. está com um preço que defende bastante capital de cliente aí, né? Comprado no 73, alguma coisa, não lembro agora, mas na casa do 73. Sim. Então, Agora, graficamente falando, um ponto que reverteria qualquer tendência, né, seria os 81.
perdendo aqui 81, ele vai ter uma estrutura de baixa, muito provavelmente já vindo daqui da sua região de topo. Então, aqui é um ponto de proteção da sua operação, sem dúvida alguma, 81,67. E conforme ele for fazendo movimentações aqui de pivôzinho, né? Você vai tendo novos pontos de stop a cada fundo formado. E aí, uma hora o mercado volta e te tira. Boa, é isso. Show de bola. Zero dúvidas, questionamentos. Ninguém trouxe algo para tirar. O Daniel tá aí, né? O Rangel. Alguma coisa, Daniel? Ratão tá aí? Ratão tá aqui. Milagre! Acompanhando aqui. Tem algo que você sempre faz? Você sempre faz perguntas inteligentes, quer tirar alguma dúvida, algo que você traz, que você acha legal de debater? Vocês viram um ponto legal que o Urba trouxe? É que essa identificação da questão da inflação, principalmente nessa. Todo mundo se pergunta, né? Por que a inflação continua subindo? Não, não é ninguém. Eu vi. Você ouviu? Eu vi. Isso é interessante, até para vocês terem argumento com o cliente. Ninguém, Urba, tá vendo? Mas quem já sentou para conversar com o cliente perguntou, né? Quando o cliente fala, pô, mas inflação, isso e aquilo. Ninguém. Quem tem Ninguém cliente fazendo aí? vídeo. Quem tem cliente? Pô, Isso Edrei, compra os caras aí, meu. Vamos consolidar o mercado. Sai comprando esse pessoal. Vamos resolver esse troço. Mas isso é interessante porque mostra um ponto que tá todo mundo questionando, que é, e eu te garanto que converso com muita gente durante o dia, poucas pessoas têm uma noção do que por que a inflação continua subindo. Se taxa de juros estava lá em cima, ninguém estava comprando nada, e parecia, né? Então, essa demanda, principalmente lá fora, os americanos que estavam influenciando isso. Então, é um ponto que vale um pouco de luz absorver isso, que é aquilo que a gente fala. Isso daqui, a ideia é uma troca de informações, a gente está abrindo essa questão de estratégias, do que a gente comenta, do que a gente está olhando. Óbvio, aqui a gente não joga tudo na mesa, né? Muitas das coisas a maioria é colocada aqui para discutir por questão de ideias, mas para dar uma luz e trazer um pouco de insights mesmo, né? De ideias, de luz para vocês trocarem mais informação com o cliente. Porque, de novo, eu falo muito isso, né? Os clientes estão mais inteligentes. Os clientes estão mais cientes, estão mais conhecedores de mercado. Quem está no dia a dia aqui sabe, eu já vi cliente debater com um consultor sobre uma operação de derivativo e o cara era médico, gente. Nada contra médico, mas o cara é focado em saúde e o cara debater derivativo lascou. E saber mais do que o consultor lascou mais ainda, né? Então, e isso é importante adquirir, né? Com conhecimento a gente consegue ter argumentos e trocar ideias com os clientes. Ninguém tem nenhum case de cliente que queira trazer? Comecem a trazer isso, né? Podem somar isso, essa informação, essas observações durante a semana e indagar. Putz, Eu sei que tá gravando, mas eu vou aproveitar para puxar a orelha aí, principalmente do pessoal que para pegar o speech, né? Para pegar o discurso macro. Senão tem que ficar me colocando em reunião aí, não sabe o que falar, cola as placas na frente do cliente. Então, aproveitem. ó, tem uma aqui, ó. Deixa eu ver. Peraí. Tem o meu computador tá movido a lenha aqui. Ó, o Rodrigo. Eu faria uma pergunta inocente. Não tem pergunta inocente, tem inocente que não pergunta. Os indicativos Brasil, resultados primários. Você quer que comenta sobre isso? É isso? Rodrigo, você está entre nós? Sim, por favor. Tá. Eu comentei lá no começo da apresentação, né, que a gente passou pela entrega aí do orçamento. Um ponto, assim, para a gente olhar o copo meio cheio, o risco Brasil, eu ia falar sempre, mas pelo menos na nossa história recente, sempre foi fiscal. E a gente estava com tava muita pressão em cima da política monetária, né? Aqueles
pô, os caras estavam querendo cortar juros por campanha, todo dia algum Lula e comitês lá pedindo, demandando, né, corte de juros por parte do Banco Central, que estava mantendo certa autonomia lá. O Roberto Campos fez um bom trabalho, segurou o rojão, mas era muito massacre na política monetária. E agora a última sinalização, né, de corte de 50 basis points praticamente contratando novos cortes, eu acho que isso fica de lado e, de novo, a gente vai ficar comentando sobre fiscal. Então, volta a temática, assim, os resultados primários aí, indicador, apesar de que eu comentei que o PIB ele passou por revisões altistas, né? Várias casas revendo aí PIB para cima, o que é bom, mas o fiscal é o que atrapalha. A nossa dívida PIB ela é alta para o mercado emergente, está na casa dos 80%, aí, nunca sei exatamente o número, mas na casa de 80%. A nível de comparação, o México, que a gente fala tanto, se compara tanto, é uns 50%. O México não fez uma expansão fiscal na época de pandemia, a gente fez, né, com auxílio emergencial e afins. Agora entra um governo que contrata a despesa, tudo bem, o arcabouço fiscal foi melhor do que nada, mesmo porque o teto de gastos ele não era a oitava maravilha do mundo também. Então a gente convive com esse problema fiscal, né? E aí o fiscal que eu chamo é o que agrava déficit primário. A gente precisava ser um país de superávit para pagar a despesa de dívida, né? Para fazer o serviço de despesa financeira, para controlar a dívida PIB e afins. Mas acho que é tudo muito utópico aqui. De fato, os nossos resultados, enfim, é Brasil, né? Eu não quero passar muito um ar pessimista aqui, eu acho que é o nosso risco, tá tudo precificado, é por isso que nossos juros, ele não consegue ser um juro estruturalmente baixo, é por isso que nosso CDS pede mais ágil do que os países que a gente olharia assim, né, versus Brasil, não seriam muito concorrentes. Então a gente carrega esse custo Brasil, sim, por conta de resultado primário, déficit fiscal, déficit primário, enfim. Apesar disso, eu não acho que o nosso câmbio tá mal precificado, o PIB, como eu disse, veio revisões para cima, então eu ainda vejo construtivo no relativo. Se a gente olhar, se o Brasil fosse uma ilha, é ruim, tá ruim. No relativo, é um dos melhores. Tá? A gente também, o dinheiro, a alocação vai para onde? Leste europeu esquece, Ásia complicado, África esquece, a América Latina salva Chile, Brasil e México. Então, apesar disso, eu deixo detalhes desses resultados aí para economista mesmo. Na minha visão de alocador, eu ainda sou positivo no relativo. Satisfeito, Rodrigo? Até para aproveitar as informações que o Urba passou, muitos clientes têm perguntado sobre isso também, né? Para onde vai? Acho que quem souber isso também, ou pelo menos tiver uma posição. Eu tinha um chefe no Itaú, falava assim, né, se for para mentir, pelo menos minta com convicção, pra você não poder falar besteira na frente do seu cliente. Tenha certeza no que você vai falar. E o Ciro também, o Ciro tá aqui, né? O Ciro também é economista, vou zoar com o Ciro, né? Mas que é o papel do economista, né? Ele não tem certeza, ele cria uma teoria e vai nela com convicção. Mas a ideia é. Os clientes têm perguntado bastante: o que está acontecendo? Estão olhando para a Argentina com todo aquele problema, olha para o lado, Venezuela. O Urba já falou em alguns insights anteriores. Brasil, não, nosso tamanho, a nossa estrutura, algum dos nossos modelos dificilmente, em questão de possibilidades ou probabilidades, é muito próximo de nula, para não falar que é zero, né? Mas é muito próxima disso. Mas é uma dúvida que os clientes vêm questionando, né? Chegar e mostrar isso, virar para o cliente ter uma noção do que para onde está caminhando, que isso é importante, né? O Rodrigo brincou, né? Não costumo não mentir para clientes. O que eu tô falando, Rodrigo, é questão de mercado, né? Porque muita gente, e eu te digo para você, muita gente tem falado besteira, mas muita mesmo, não é pouca.
Então, a Desirê tem um caso interessante de Pô, um que susto. cliente Tem muita gente faltando. falando besteira. A Desirê, por Não, exemplo. não, tem um caso de um cliente que uma Você empresa faltando assustou, imagina eu aqui. uma semana para reforma, na reforma tributária, os caras dando para ele a melhor solução do mundo ter fundo exclusivo, que não tributava. A lei rodando. Uma semana antes. E os caras falaram, não, pode vir, lá. Então, tem muito disso. Então, a ideia aqui é disseminar um pouco mais de conhecimento. E o que o Urba falou, gente, vamos trocar. Vamos trocar informação. Traz dúvida de cliente. Pode falar, Ciro. Falar sério, falando há mais de 6 meses sobre reforma tributária, tributação sobre juros de capital, fundo exclusivo, o cara me solta uma dessa para o cliente. Correto. Pra você ver. Pelo amor de Deus. O cara não lê, o cara está onde? Em que planeta ele está? Acabou de chegar de Marte. Então, a ideia é justamente essa. Tão impreciso. É verdade, Rodrigo. Na verdade, é tão impreciso que difícil é tentar prever o Brasil. Eu vou ter a prerrogativa, assim, não é tão difícil, né? Acho que, assim, leitura a gente consegue fazer, é saber ler os números. Que aí é um pouco do que não é falando mal, mas olhando um pouco de buscar conhecimento, que o brasileiro não tem esse costume, né, de ir buscar. Tanto que é um exemplo aqui, a gente está aqui trocando ideias, vocês estão aqui, parabéns para vocês, mas é ter acesso ao conhecimento. Nunca foi tão abundante, mas a busca tá nesse ponto, tá complicado. Mas tem sim, dá para você ler. Para você ter uma ideia, a gente falou há uns 4 insights atrás, o cenário econômico que o mundo está acontecendo, que o próprio governo atual que o governo atual está pegando, é muito próximo do que aconteceu lá no início, em 2002. Não estou falando que é igual, mas muitos das ferramentas ou das situações que aconteceram, que deu até um boom em 2002, não sei se você se lembra, ou tem idade para isso, não sei se é idade, mas aconteceu. Né, você não tem, né? Então, justamente isso, aproveitar essa leitura. A gente vem falando, por exemplo, a gente entrou em algumas posições, todo mundo falando agora de NVIDIA. O Urba já tinha falado de NVIDIA há meses atrás. Já Anos, eu tinha. caí em Nvidia no metaverso, lá em Aí, ó, 2020, 2021. olha aí. Então, aproveitar isso. A ideia aqui é justamente trocar essas ideias. Tragam informações, tragam dúvidas, para a gente fazer disso um debate legal, de conhecimento, que é isso que a gente está buscando aqui. Se ninguém Só, mais tem. Pode só falar. complementando, André, vou dar uma filosofada aqui, mas você falou de ciclo de commodities aí, Brasil e tal. Se a gente olha a história, né, então o Brasil era um produtor de café, era produtor e exportador de café. Crise da Primeira Guerra, a gente começa uma industrialização, né, então a gente vê aqueles barões do café começando a industrializar o país, Matarazos e afins. E a gente vai muito bem, né? O Brasil vai muito bem em fases de desglobalização, quando as economias estão mais fechadas, que é o que a gente viu na Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, né? As economias fechadas, o Brasil vai bem. Então, Vale, Petrobras, própria extração de petróleo, CSN, né, o Getúlio mandando ver. A gente foi muito bem, década de 40, 50, 60, 70, governos militares à parte, a gente foi bem, a gente cresceu. Pega aí análise histórica de PIB, pô, era um arrebento. Aí veio a década de 80, né, por motivos que, enfim, eu conto em um outro insights aí, a gente chama de década perdida, a economia abre, a gente começa a importação, a economia não estava preparada, Estados Unidos soca a importação goela abaixo, porque a Europa estava querendo se industrializar, reindustrializar, né? Aquele excesso de demanda veio para cá. E aí a gente, então, a década de 80 acabou com o sonho. Década de 90, plano real, tripé econômico, salva, então a gente afasta a possibilidade de virar uma Argentina, uma Venezuela, isso aí não existe para a gente, por conta dessas reformas necessárias. A gente termina a década de 90 aí entre, como fala, trancos e barrancos, e aí começa ano 2000. Ano 2000, China entra na OMC, e OCDE, né? E aí começa a crescer que nem um cavalo, puxa commodities, a gente deita aí, lava égua exportando commodities para a China.
E aí é isso, né? A nossa história recente é essa. É um país exportador de commodities, onde o PIB cresceu sim naqueles primeiros anos de PT, só que a geração de riqueza cresceu mais do que a distribuição, e aí a gente virou um país assistencialista, né, populista, e estamos presos na armadilha da pobreza, aí, na armadilha da renda média. É difícil quebrar. Eu não tenho a resposta. Se eu tivesse a resposta, eu mandaria meu currículo lá para o Banco Central, para o Ministério da Economia. Mas, sim, dá para, como o Edrei disse, dá para a gente identificar algumas trilhas, né? Algumas dicas aí para pelo menos ganhar dinheiro nessa. Show. César, Pode falar, Ciro. teria uma questão para a gente conversar, pode ser também com o Edrei, o Alexandre. Com essa nova reforma tributária que deve ser aprovada pelo Congresso agora, provavelmente até final de outubro, com a taxação dos fundos exclusivos, que eles chamam de super ricos, acima de 10 milhões, esses clientes fugiram nos últimos 6 meses para retirada desses recursos ou parte desses recursos em investimentos em fundos de previdência. E parece que teve uma avalanche, a quantidade de depósitos foram muito mais elevadas do que as retiradas. E a questão é com relação aos juros sobre capital sobre as empresas, principalmente grandes empresas, bancos, Petrobras, né, as grandes gigantes brasileiras ou empresas que têm um capital social, que têm um lucro financeiro que vocês acreditam, o BTG, possa vir a acontecer. Essas empresas, antes da promulgação em outubro, novembro, não, esse ano, né? Dizer um prazo maior, mais esticado, elas vão distribuir esses recursos para seus acionistas, porque normalmente, pelo que eu me lembre, a lei só vale a partir da promulgação, né? Então, se eu promulgo hoje, o governo federal, o presidente assina o decreto, assina a lei hoje, a partir de amanhã vale. Se eu distribuir até hoje, os acionistas receberam. Então, a dúvida é, as empresas vão fazer esse planejamento tributário distribuindo esses valores que todos os anos elas fazem, junto com os dividendos, que são as lucrativas, as empresas lucrativas, ou elas vão esperar acontecer a data de assinatura da lei pelo governo federal, pelo presidente, e vão perder este benefício durante o ano de 2023, que a partir de então não terá mais isso. O que vocês veem na visão de vocês, do BTG, que vocês têm muito relacionamento com eles? Respondeu? Não, pode ir. Não, é só mais acrescentar, assim, Ciro, eu acho que as empresas listadas em bolsa, que aí está falando de investimento, certo? Eu não acredito que, assim, para elas, a estrutura em si vai mudar pouco. O que está mudando é para empresas, quando a gente fala assim, né? O que está afetando mais são empresas offshores, fundos exclusivos, que é onde já não tributa. Então, estratégias em si, o Itaú às vezes paga dividendo, paga juros sobre capital próprio, depende da fase. Aí entra uma análise de balanço, essas coisas. Desde você falou algo, mas estava no mute. Foi aqui? Não? Ah, então tá. Me corrija se eu estiver errado. Isso daí até a gente pode trazer um tributarista num próximo, que acho legal pensar nisso. Podemos. Ah, não, eu Mas- falei sim. Então É fala. porque eu li notícia de que vai passar a tributar também, acho que juros sobre capital próprio. Sim. Acabaria, né? A gente tem que entender se vai ser substituído ou se vai acabar mesmo. Eu acho muito difícil só acabar, porque a carga tributária para a empresa vai lá para a casa dos 45, vai começar a ficar inviável. Como se já não fosse difícil o suficiente, né? Então, as discussões que eu tenho visto é uma substituição do JCP por um outro, esqueci o nome, mas que é usado na Europa. Então, basicamente, seria uma substituição. É fato que as empresas que são muito geradoras de caixa, pagadoras de dividendo, usam esse artifício para diminuir a base fiscal.
é importante para bancos, é importante para uma Ambev da vida, né, quem distribui muito dividendo. Seria um impacto grande se isso fosse retirado, enfim, se só acabasse, né? Vamos pensar no caso catastrófico aí de só acabar. É o exemplo que a gente acabou de falar de fundo exclusivo. Então, pô, não é de hoje que tem essa discussão. Estamos acompanhando, o governo está ameaçando. É a mesma coisa com o JCP. Eu quero acreditar que as empresas estão ligadas nisso. Então, elas vão antecipar. Se vier o cenário catastrófico, elas antecipam, tem até uma tratativa para isso, né, para tributar estoque e tal. Mas eu não acho, não é o meu cenário base só retirar a JCP. Para mim vai ser substituído. Se passar também, porque nesses últimos dias aí deu a louca, né? Começou a disparar a medida provisória aí, projeto de lei. Essa taxação de offshore e fundo exclusivo tem apelo para um governo que se coloca, que tem a frase, né? Colocar o rico na tributação e o pobre no orçamento, alguma coisa assim, tinha uma frase famosa. Então, assim, tem apelo tributar os super ricos, mas aí também sair mexendo em base fiscal e volta ao que eu comentei no comecinho da apresentação. Então, é isso que o mercado está duvidando da entrega do déficit zerado. Então, assim, muito bem, todo mundo quer um déficit zerado, todo mundo quer superávit, mas da onde vai vir a receita? Vamos começar a tributar e cara, não dá, não aguenta. A carga tributária já é violenta, né? Então, vamos a ver. Eu acho que a sugestão do Edrei é legal, trazer alguém mais especialista aí, mas eu não acho que vai ser tão simples. Então, pelo que você falou, se vier a ser tributado juros sobre capital, o estoque de 2023 já entraria na nova regulamentação, mesmo antes da promulgação, conforme você disse. Não antes. Vai ser definido, né? Então vamos supor que seja de fato suspenso o juro sobre capital próprio, que é um artifício que também foi inventado, né? Não é nenhum absurdo retirar. Eu acho que deveria substituir, mas ele foi inventado, do mesmo jeito que ele foi inventado, pode ser desinventado. A questão beleza, vai retirar juros sobre capital próprio. As empresas vão se antecipar, porque, como você disse, né, algo que vai ser promulgado esse ano vai passar a valer só ano que vem. Então, as empresas se antecipariam. É muito próximo àquela discussão que a gente lembra de tributar dividendo, que inclusive começou com o Paulo Guedes. Então, assim, vai tributar dividendo a partir de 2024, por exemplo, todas as empresas vão descarregar dividendo em 23. Então, acho que seria um movimento muito parecido. Ok, obrigado. Nada. Joia, rompemos o nosso horário, acho que era isso. Eu vou encerrar a gravação. Obrigado à presença de todos e não se esqueçam que é toda segunda às 19 horas. Nos vemos na próxima segunda.